Olá, gostaria de compartilhar contigo um pouquinho da experiência que estamos vivendo com a doença do mal de Parkinson. Nesse vídeo conto sobre algumas das minhas dificuldades, cujo propósito é ajudar a você, cônjuge, filhos, parentes familiares e cuidadores. Quem sabe, você foi afetado ou afetada com essa situação do diagnóstico precoce do mal de Parkinson. Fato é que, querendo ou não, todos os que estão no mesmo convívio necessitam de uma adaptação em suas rotinas. Darei dicas baseado em fatos reais. Há mais ou menos uns 3 meses, resolvi registrar parte do meu dia a dia, com o intuito de deixar uma recordação para minha família, se porventura o Senhor Jesus Cristo não me conceder a cura. Sei que Ele tem poder para realizar esse milagre. De acordo com o livro de Salmos 115, 3b, Ele faz tudo de acordo com sua vontade. Entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3, 1. O motivo que levou-me a fazer esses vídeos com os periquitos e a calopsita foi uma forma que encontrei para registrar minha interação com os pássaros e colocar em prática uma dica que uma das neurologistas da Unicamp me deu, dizendo que eu tinha que exercitar a fala imitando alguns personagens para melhorar a minha dicção. Então, fico falando bom dia para os periquitos e a calopsita, chamando eles pelo nome, repetindo várias vezes e alternando a entonação para eles aprenderem. Outro ponto importante foi que alguns meses atrás, comecei a ter falhas na voz. Quando estava falando sentia como se estivesse recebendo uma agulhada na garganta, isso interrompia a fala e a voz não saía. Atualmente, não consigo dar gargalhadas. Quando começo a sorrir, a alegria é transformada em uma crise de tosse. Tenho refluxo, tenho um pigarro irritante, uma sensação de que havia um bolo na garganta. Isso dificultava bastante a fala e respiração. Graças a Deus, a fonoaudióloga Ana Carolina, sob a supervisão das docentes professora doutora Regina e professora doutora Lúcia, fizeram um raio-x com contraste, constatou-se o refluxo, solicitaram um médico especialista, que receitou 2 comprimidos de omeprazol de 12 em 12 horas por 3 meses, graças a Deus melhorou uns 70% o incômodo e o pigarro. Resumindo, quero ressaltar a importância de ter um acompanhamento por profissionais especializados em cada anomalia que surge em decorrência da evolução do mal de Parkinson. Graças a Deus, tenho o privilégio de ser acompanhado pelas equipes da Unicamp de Neurologia e Distúrbios do Movimento, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Disfagia, Gastro, Urologia Neurogênica e Dermatologia. Enfatizando a importância do trabalho desses profissionais, que dedicam seus conhecimentos, acadêmicos e científicos, para nos proporcionar uma qualidade de vida melhor, na medida do possível. O desafio é enorme, tendo em vista que a doença de Parkinson não segue um padrão degenerativo igual em todos os pacientes. Já vi uma pessoa com mais ou menos 50 anos, o Parkinson evoluiu muito rápido, em questão de 1 ano, ela perdeu a voz, parou de andar, e infelizmente faleceu. Descansou em Cristo Jesus. No início do tratamento, tomei pramipexol até a dosagem máxima. Logo, comecei a ter alucinações. Reportei essa situação para a equipe de neurologistas. Imediatamente um dos médicos mandou suspender a prescrição do pramipexol. O remédio que tomei durante 1 mês apenas foi o Amantidan. O meu corpo ficou todo inchado dos pés até a cabeça. Foi impressionante e assustador como a doença evoluiu, a partir do momento em que começaram a surgir os movimentos involuntários. Segundo explicações dos médicos especialistas, a doença do mal de Parkinson, ela começa a agir no nosso corpo, bem discretamente. Como já mencionei anteriormente, cada pessoa tem uma reação diferente em relação aos sintomas e à aceitação dos medicamentos em cada organismo. Os efeitos colaterais são terríveis em um dado momento. As dores que sentimos começam a intensificar. No meu caso, fico lutando contra a evolução da doença, no que diz respeito aos movimentos involuntários, que está evoluindo do lado esquerdo do corpo. Apesar da resistência em tentar minimizar a dancinha do joelho esquerdo, percebi que essa ação de tentar combater a progressão da doença só contribuiu para gerar espasmos e dor.
Mediante a essa queixa, a equipe de neurologista da Unicamp encaminhou uma solicitação para a UBS do Perseu investigar essa situação, que está gerando dor quando faço esforço andando ou tentando fazer algum exercício que exige da articulação do tornozelo. Se fico em pé ou sentado por muito tempo, o tornozelo fica inchado. Graças a Deus, estou sendo orientado e realizando tratamento com a fisioterapeuta Lígia, da UBS Perseu. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida de cada funcionário dessa UBS. Em particular, sou grato pela atenção e cuidado que recebi da doutora Thaís, e em especial a fisioterapeuta Lígia. Uma profissional excelente no quesito do conhecimento teórico e práticos. Cada exercício específico para aliviar e diminuir a dor e o inchaço. Aguardando exames. Ressonância da lombar, hérnia de disco, raio-x do tornozelo e ultrassom vascular. O resultado desses exames irão elucidar se essa dor crônica é oriunda da hérnia de disco ou proveniente do mal de Parkinson. É comum ouvirmos algumas indagações relacionadas à origem da doença do mal de Parkinson. Paira uma dúvida, ou até mesmo uma necessidade de encontrarmos uma resposta plausível que justifique o diagnóstico precoce do mal de Parkinson. Começamos a investigar o histórico familiar, com o intuito de encontrar, quem sabe, a probabilidade infeliz da doença hereditária. Graças a Deus, esta hipótese está descartada na minha parentela. O que levou-me a continuar pensando sobre o que eu fiz, ou o que aconteceu a partir do momento em que comecei a trabalhar na construção civil quando tinha 15 anos de idade. Hoje vejo como estivesse montando um quebra-cabeça, aonde cada peça parece que vai se encaixando. Resumindo o meu histórico desde quando eu era criança, acredito que tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Nas férias da escola, costumava ir na roça da minha avó. O plantio predominante da época era o cacau. Lembro que existia um veneno chamado BHC, a cor era salmão claro. Descartei essa probabilidade, pelo simples fato que ninguém da minha parentela teve essa doença. Na infância tomei mais ou menos metade de um frasco de remédio que minha avó tomava para o coração, só não morrer. Segundo o médico, disse para minha mãe que se eu tivesse tomado mais um comprimido, teria morrido. Graças a Deus ele me livrou da morte. Lembro-me que agachei para procurar um comprimido que caiu embaixo da penteadeira. Após abaixar a cabeça, não lembro o que aconteceu diante desse fato. Vale a pena lembrar que todos os medicamentos devem ser mantidos longe do alcance das crianças. Um erro grave que cometi entre 15 a 16 anos de idade foi aplicar Neutrol para impermeabilizar um reservatório de água sem equipamentos de proteção em espaço confinado. O produto possuía um odor muito forte. Senti dor de cabeça muito forte, respirava e expirava o odor do produto em um ambiente sem ventilação. Não tive orientação sobre os danos que poderia causar à minha saúde. Esse e outros produtos à base de solvente e produto ácido para limpeza pós-obra. Fico pensando se essa exposição e contato contribuíram com o diagnóstico precoce do mal de Parkinson. Quando tinha uns 20 a 21 anos aproximadamente, quando assistia filmes na TV, minha família dizia que eu nem piscava os olhos. Seria um indício ou um dos sintomas discretos da manifestação precoce do mal de Parkinson? Atualmente estou tomando 23 comprimidos por dia, a partir de 7 horas da manhã às 23h30. Como já mencionei, cada pessoa tem uma reação diferente em relação aos sintomas e à aceitação do medicamento. Os efeitos colaterais não são fáceis. Tomava carbamazepina para dores na lombar e nas pernas, tinha a sensação de que ia infartar. As reações adversas ou os efeitos colaterais desses remédios causam vários desconfortos e alterações no corpo. Citarei alguns. Desde que passei a fazer uso contínuo desses remédios, não sei se as anomalias que passaram a existir no meu corpo têm a ver com a progressão do mal de Parkinson ou se são devidos à progressão da doença mais os efeitos colaterais dos remédios. As anomalias atuais são cansaço ao mínimo esforço, fico ofegante, falta de força nas mãos, lentidão, excesso de saliva, oleosidade gordurosa excessiva na pele, caspas no couro cabeludo e na barba, seborreia, perda de cabelo, perda de pelos nas pernas, manchas na pele,
redução do reflexo, insegurança para dirigir em rodovia e em trânsito movimentados. Devido ao tempo de reação prejudicado pela coordenação motora e cognitiva lenta, deixei de dirigir nesses locais. Dores nas pernas e inchaços sempre existiram desde o uso do pramipexol. Comecei a sentir uma dor no tornozelo direito, seguida por espasmos no pé. O tornozelo fica inchado. Quando piso no chão o pé dói. Isso tem contribuído para andar com passos curtos, arrastado e com tendência a passos curtos rápidos, perdendo o equilíbrio postural. Dificuldade para falar algumas palavras, gaguejo e não consigo pronunciar. Geralmente sei a palavra que faz sentido com o assunto, no entanto, fica travada na minha mente. Geralmente, consigo falar com o passar do tempo. Isso gera um problema na comunicação. Outro ponto crítico é que às vezes penso uma coisa e acabo falando outra, que não tem nada a ver com o diálogo. Geralmente troco os nomes das pessoas. Engasgava constantemente, com a própria saliva, principalmente quando estava dormindo. Graças a Deus, e ao trabalho das fonoaudiólogas, melhorou nos 80% após tratamento e acompanhamento da fonoaudiólogas e docentes. Atualmente estou com dificuldades em assimilar ou desenvolver funções múltiplas, exemplo, costumo ouvir música com fone de ouvido. Notei que há mais ou menos 2 semanas, comecei a ter dificuldade para entender o que estavam falando comigo. Cheguei a pedir para minha filha repetir um assunto 3 vezes, só entendi quando desliguei a música. Não sinto cheiro. Fico nervoso sem motivo, sinto dor no peito, como se fosse umas pontadas no coração. Moral da história: não podemos nos acomodar diante das dificuldades que vivemos cada dia. Aconselho que tenhamos empatia com o próximo. Sejam eles ou elas portadores de alguma enfermidade ou não. Quem sabe questiona-se como colocar-me no lugar de outra pessoa que aparentemente não tem nenhum problema de saúde, motora ou cognitiva. A resposta que tenho para te dar está escrito na Bíblia Sagrada. Mateus 7,12: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Reflexão: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Provérbios 15:13. Quero externar minha gratidão a todos os profissionais das equipes médicas da Unicamp. Que Deus continue abençoando a todos. Só Deus pode retribuir em bênçãos, saúde, paz, felicidade, amor, sabedoria e prosperidade. Pelo tratamento, cuidado e carinho que tens nos dado. Muito obrigado. Próximo vídeo, se Deus quiser, compartilharei algumas experiências e dicas referentes a como evitar o conflito conjugal, devido à falta de diálogo, e as consequências que a falta de acompanhamento das informações pertinentes à orientação médica sobre a doença do mal de Parkinson. Ela pode evitar desgaste mental para ambos, parkinsoniano e cuidadores.